Fala galera, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de R e vocês vão aprender um pouco mais sobre loops, sobre como fazer cálculos sequencialmente. Então, bora pro vídeo. Bom, então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre loops. Se vocês estão pensando em usar loops, os loops são muito bons para fazer tarefas sequenciais que precisam ser feitas uma a uma em uma determinada sequência. Então, basicamente, para vocês entenderem a estrutura da função, para vocês começarem a usar qualquer loop, o loop vai ter uma certa estrutura. E a estrutura dele é essa. Vocês vão precisar fazer um for. O for é que faz um loop, ele vai fazer um cálculo múltiplas vezes em uma determinada sequência. Então, ele vai fazer, como a gente fala, um loop, porque ele vai fazer uma sequência de passos, vai terminar e vai voltar de novo para a mesma sequência, Então a gente chama de loop, de voltas, certo? Então a estrutura dessa sequência é for, e vocês vão começar sempre por uma letra que vai te permitir variar um determinado valor. Então i, in, por exemplo, 1 para 5. Aí no final precisa ter uma chave que vai definir essa chave, o espaço entre essa chave vai definir toda a tarefa que você quer executar, certo? Então, se você definir toda a tarefa que você quer executar, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o i e vai substituir aqui dentro dessa tarefa todos os valores de i por cada um desses valores que você especificou aqui. Então, eu especifiquei 1, 2.5, que nada mais é do que uma sequência de 1 até 5. Então vamos supor que eu queira ver como isso funciona. Eu vou fazer aqui print i, ok? O que eu fiz? Print i é uma função que vai simplesmente mostrar para você no terminal o resultado i. Então ele vai plotar, ele vai mostrar aqui no terminal o i. Se você fizer aqui, por exemplo, for print 2 e executar, ele vai retornar 2 aqui. Então é só isso que eu estou querendo fazer com essa função. Ok? Então se eu fizer i, se eu rodar esse for está pronto a estrutura dele. Se eu rodar esse for, ele vai pegar i in 1, 2.5. Então ele vai pegar o i e substituir por todos os valores de 1 até 5. Então ele vai pegar, na primeira vez que ele fizer, ele vai pegar i igual a 1. E vai fazer um print do i, que é igual a 1. Depois ele vai fazer i igual a 2, ele vai executar o print do i, que é igual a 2. Então vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar isso. Se eu executar, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então ele vai executar primeiro o print do i, que é igual a 1, depois o print do i, que é igual a 2, depois o print do i, que é igual a 3, depois o print do i, que é igual a 4, e assim por diante. Eu sempre gosto, quando eu estou fazendo um for, eu sempre gosto de colocar aqui um hashtag e coloco um valor de i, atribuo um valor de i aqui comentado para saber exatamente o que ele vai fazer. Então se eu fizer i igual a 1 e fizer um print, ele vai fazer um print do i. Se eu mudar i igual a 2 e executar o código, ele vai me mostrar 2. Se eu fizer 3, ele vai executar e vai me mostrar print igual a 3. Então, sempre que eu fizer, se eu mudar a sequência de valores de 1 até 10, ele vai colocar os valores, vai retornar os valores no console de 1 até 10. Então, executando isso, ele vai fazer de 1 até 10 sequencialmente. Primeiro o 1, depois o 2, depois o 3 e assim por diante. Notem que frequentemente eu quero modificar um objeto, eu não quero simplesmente mostrar esse objeto, eu quero fazer alguma coisa, eu quero modificar um outro objeto que exista para justificar o meu loop. Eu quero fazer com que o computador modifique um objeto de acordo com os valores de 1 até 10. Então vamos supor que eu queira modificar um objeto e esse objeto seja o objeto A que valha 1. Certo? Antes de atacar o loop, vocês precisam criar o objeto fora do loop. Porque esse objeto ele é um objeto que existe antes aqui. O objeto A ele existe, ele tem aqui no meu workspace. Então eu vou modificar esse objeto A sequencialmente. O que eu quero fazer com esse objeto A? Vamos supor que eu queira adicionar um valor de i ao objeto A e chamar o valor de A novamente. Então eu vou fazer A mais i. E quando eu for fazer um print disso, eu vou fazer um print do valor de A.
ok? Aqui eu estou modificando o valor de A. Então, o que eu vou fazer? Quando o I for igual a 1, o A vale 1. O I também vai valer 1. Se eu fizer 1 mais 1, vai valer 2. E isso vai modificar o meu objeto A. Meu objeto A vai valer 2, certo? E aí, quando você fizer o print, ele vai retornar 2. Então, vamos fazer esse plot de novo. Executei aqui o A. O A novamente vale 1. E vamos fazer isso sequencialmente. Qual é o resultado de todos esses valores, de todas essas sequências? Então, se eu executar isso aqui, ele vai retornar. Então, ó, notem que da primeira vez o I valia 1, o A valia 1, 1 mais 1, 2, ele vai fazer o print do A, 2. Agora o A vale 2. Então, 2 mais 2, que o I vai valer 2. Quando o I é igual a 2, o A vai valer 2, o I também vai valer 2, e ele vai mostrar o resultado. Vamos começar aqui do zero. Quando A é igual a 1 e o I igual a 1, isso vai me retornar um valor 2. Agora o A vale 2. E quando o I vale 2, ele vai retornar 4. Agora, vamos para o I igual a 3. Então, I igual a 3, o A vai valer 7. Vamos para o I igual a 4. A soma deles, o A vai valer 11. E assim sucessivamente. Ok? Então, é isso que ele está fazendo. Ele está mostrando o resultado dessa conta sequencial, uma a uma, e modificando o objeto A à medida que ele vai evoluindo. Então, a cada passo, a cada I, ele está modificando o objeto A. Então, o objeto A vai tendo um novo valor, ok? E essa conta vai mudando. Eu poderia ter feito qualquer conta que eu quisesse. Por exemplo, A mais I, depois eu vou elevar isso a I. Okay? Então, ele vai somar A mais I e depois ele vai elevar ao I, ok? Então, vamos fazer isso só de 1 até 5, porque esse número provavelmente vai ficar grande. Então, executando de novo, o A vale 1. Vamos ver qual que vai ser o resultado final do A. Olha aí. Em pouquíssimas iterações, em 5 iterações, a gente já tem um número extremamente grande, certo? Por quê? Vamos lá de novo. 1 a 1. Quando I é igual a 1, quando A é igual a 1 e o I igual a 1, esse resultado vai ser 2. Então, agora, o I vai ser igual a 2. Quando I é igual a 2, o A está valendo 2. Então, esse resultado aqui vai valer 16. Quando I for igual a 3, o A está valendo 16. Então, vai fazer A mais I, A mais 3, 19, elevado a 19, já dá 6.859. Quando I é igual a 3 e quando I é igual a 4, esse resultado já vai ser gigantesco, ok? Então, ele está fazendo 1 a 1 essa sequência. Eu poderia ter feito essa sequência de 1 até 5, ou de 5 até 1, pouco importa. Certo? A única diferença é os valores que vão ser retornados. Certo? Eu posso usar essa sequência da forma como eu quiser. Eu também poderia, por exemplo, usar uma sequência de valores específica. Então, eu criei aqui um objeto com 3 valores, 1, 3, 7. Eu vou deixar o for, ele vai rodar, ele vai fazer esse loop 3 vezes com o valor de I igual a 1, depois com o valor de I igual a 3, depois com o valor de I igual a 7. Então, vamos ver qual vai ser o resultado. Olha aí, com a sequência de vetor, com a sequência de valores do vetor que eu incluí ali no for. Esse for é muito legal quando vocês precisam fazer uma conta, um processo, uma sequência de códigos muito complexos e vocês não podem fazer eles ao mesmo tempo. Vocês se lembram que eu mostrei para vocês como utilizar o apply, o lapl, o sapl? Tudo isso eles fazem cálculos ao mesmo tempo. Se vocês tiverem 100 valores para modificarem, para fazerem uma certa conta, ele vai jogar tudo isso na memória do computador e fazer isso tudo de uma vez. Agora, com o for, ele não vai fazer todos eles de uma vez, ele vai fazer sequencialmente. Ele faz um, quando terminar ele faz o outro, quando terminar ele faz o outro, quando ele terminar ele faz o outro, e assim por diante. É bom usar o for nesses casos quando você depende de uma sequência de funções muito grandes e que vai ocupar muita memória do teu computador. Então, se tem um cálculo muito complexo, o teu computador está demorando de rodar, ou ele não tem memória suficiente para rodar com um lapl,
você pode fazer com for, um a um. A desvantagem é que ela vai demorar muito mais tempo para executar essa tarefa do que se você usar um lápis fazendo tudo de uma vez. Mas se a tua memória do computador for limitada e você não conseguir fazer tudo de uma vez, é muito melhor você fazer sequencialmente. Então, vamos fazer aqui um exemplo para fixar bem essa ideia do for. E esse exemplo eu queria dedicar a dois amigos meus. Um é Adeodato e Flávio, certo? Dedico esse exemplo a esses dois amigos, Adeodato e Flávio, que eu sei que eles gostam disso e vai ajudá-los a pensar nos investimentos deles no futuro. Vamos supor que eu esteja interessado em fazer uma poupança. Eu tenho R$100 na minha poupança e é o valor que eu tenho inicial na minha poupança, R$100. E a cada mês, vamos supor que eu seja um aluno de doutorado, e a cada mês eu consiga guardar na poupança ou depositar na poupança R$200 por mês. Esse é o valor que eu vou depositar a cada mês até o final do meu doutorado, até meus 48 meses de doutoramento. Vamos supor que eu saiba que a rentabilidade da poupança, se eu deixar o dinheiro parado na poupança, ele vai render um pouquinho a cada mês. E a rentabilidade na poupança vai ser 0,0013125. É a rentabilidade mensal da poupança, ok? Então vamos montar um for para responder a pergunta. Quanto que eu terei guardado de dinheiro, guardado mensalmente com a rentabilidade da poupança no final desses 48 meses? Quanto dinheiro eu vou ter na minha poupança ao final desse período todo? A gente vai precisar de um for para responder essa pergunta. Então, primeiro de tudo, eu vou começar aqui com o for p in 2,48. 2,48 é a sequência de meses que eu quero. Segundo mês, terceiro mês, quarto, até o 48º mês. E eu coloquei aqui P porque eu posso colocar qualquer letra. Eu comecei explicando com I, poderia ter colocado L, poderia ter colocado P, maiúsculo, minúsculo, pouco importa. Eu vou colocar aqui P para facilitar a minha vida. E eu abri uma chave onde eu vou escrever a sequência de cálculos que vai me permitir estimar o valor da minha poupança ao final de 48 meses. Eu vou colocar aqui um P igual a 2 para eu conseguir controlar e saber como é que vai funcionar esse for internamente. Primeiro de tudo, na minha poupança eu quero saber o que vai acontecer mês a mês. Eu preciso saber o valor da minha poupança mês a mês e eu vou adicionar, aliás, esse valor da minha poupança ele vai ter uma rentabilidade. A rentabilidade da poupança é 1 vezes a rentabilidade da poupança, certo? Então, o valor que eu tenho na poupança hoje, ele vai ter uma certa rentabilidade se eu deixar ele um mês parado na poupança. Beleza. Mas eu também quero fazer depósitos mensais. Então, a cada mês, eu vou fazer um adicional, um depósito mensal. Então, aos R$100 que vai render o valor na poupança, mais os R$200 de depósito mensal que eu tenho. Então, ao final do segundo mês, eu vou ter cerca de R$300,13 na minha conta. Beleza, mas eu quero saber como é que isso vai evoluir ao longo do tempo. Como é que essa conta vai evoluir à medida que eu for depositando esses valores na minha conta e à medida que esses valores forem rendendo. Então, eu vou chamar isso aqui de novo de poupe, que é o valor total da minha poupança. Só que eu quero registrar esses valores mês a mês. Eu quero registrar a cada um desses passos de tempo quanto que vai ser o valor que eu depositei e quanto que vai ser o valor que eu obtive na poupança naquele determinado mês. Então eu vou botar aqui um colchete e vou botar aqui o valor de P. Nesse caso, eu vou botar um outro colchete aqui e vou botar um valor de P, só que menos 1. O que eu quero fazer? Quando P for igual a 2, eu tenho aqui, quando P for igual a 2, eu quero pegar, no segundo mês, eu preciso pegar o valor que estava na poupança no mês anterior. Então, qual era o valor da poupança que estava no mês anterior? O mês anterior era o P menos 1, que era o mês, se eu estou no mês 2, o P menos 1 é o P1, certo? Então, qual era o valor que tinha na poupança no mês 1? Era R$100. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a rentabilidade nessa poupança e depois vou somar o depósito que eu fiz no mês 2. Então, esse vai ser o valor que eu vou ter na poupança no mês 2. Então, aqui, ó, esse subscrito aqui do P vai me permitir, no mês 2, P igual a 2, guardar
quanto que eu tenho na poupança no mês 2. Nesse caso, eu ainda não tenho nada porque eu não executei. Mas no mês 2 eu vou ter exatamente R$300. Então, esse sobrescrito aqui, P, ele me ajuda a guardar o valor no mês 2, enquanto que esse P menos 1 me ajuda a puxar o valor que eu tinha na poupança no mês anterior ao mês 2, certo? Quando P é igual a 3, olha aqui a utilidade desse código comentado aqui, do P igual a 3, para saber o que está acontecendo no for. Eu estou testando o código, esse código no for antes, para saber se ele está funcionando antes de eu lançar o cálculo todo. Então, quando P é igual a 3, qual é o valor que eu tinha na poupança no mês anterior ao mês 3, que é o mês 2? Tinha R$300,13. Aí eu vou aplicar a rentabilidade da poupança e vou fazer o meu depósito mensal. Então, no mês 3, eu vou ter o valor de R$500,52 na poupança. E no mês 4, P igual a 4, eu pego a poupança no mês 3, que era R$500, aplico a rentabilidade da poupança, R$501,18, mais o meu depósito mensal. Somo tudo isso e atribuo o meu valor ao quinto mês, certo? Então, o loop ele vai fazer exatamente isso que a gente está fazendo, só que um a um, sequencialmente e sem parar. Eu estou tendo que mudar manualmente o valor de P. O loop ele vai deixar o valor de P mudar a cada uma das rodadas. Então, se vocês quiserem saber quanto vocês vão ter no final dos 48 meses, é só você rodar esse código de uma só vez e ele vai te dar um valor de poupe a cada mês que você poupou. Então, olha lá. Ao final de 48 meses, esse último valor aqui é o valor da poupança que vocês vão ter ao final de 48 meses. Eu poderia até fazer assim, ó, max poupe, que é o valor máximo que eu vou ter na poupança, que vai ser R$ 9.795,79. Então, se vocês economizarem R$200 por mês e colocar esse dinheiro na poupança durante 48 meses, vocês vão chegar no final do doutorado com quase R$10.000 guardados. Vocês podem pensar, isso é muito pouco, eu não estou ganhando nada na poupança, mas se vocês perguntarem quanto que eu estou ganhando na poupança, quanto que a poupança está me rendendo, quanto que eu estou ganhando de dinheiro só com a rentabilidade da poupança. Então vamos acrescentar umas linhas aqui nesse código para responder essa pergunta. Então eu vou criar uma outra coisa aqui que se chama soma do DEP. Eu quero saber quais serão os valores, quanto que eu estou depositando, de total que eu vou ter, 9.795, quanto que eu vou ter de fato juntado, quanto que eu vou ter guardado por mês, tirando a rentabilidade da poupança, sem contar essa rentabilidade de 0,0013 de rentabilidade. Então, para isso, eu vou criar um objeto que é muito parecido com o meu depósito mês. E o que eu vou fazer? Eu preciso só fazer a soma dos depósitos que eu tive a cada mês. Então, a cada mês eu vou ter um depósito diferente e eu vou fazer uma soma dos depósitos para saber quanto que eu obtive de rendimento sem ter o rendimento da poupança. Sem ter a rentabilidade da poupança. Então, eu vou fazer aqui, ó, soma de P. Eu preciso fazer a soma desse valor de P mais o depósito que eu vou colocar mês a mês. Mas a soma dos depósitos, eu vou precisar somar mês a mês todos os valores do depósito que eu estou acrescentando. Então, no mês 2, vamos rodar aqui de novo, quando P é igual a 2, quando P é igual a 2, eu vou ter na poupança R$300 no mês 2, e o que eu vou fazer? Eu preciso saber quanto que eu depositei no mês 1, P menos 1, mais o depósito que eu fiz nesse mês. O depósito nesse mês que vale R$200, e quanto que eu coloquei, quanto foi a minha primeira soma de depósito. Foi R$100 também. Foi R$200. Aqui eu vou colocar essa soma de depósito inicial como sendo 0, que é o valor que eu tenho na poupança inicialmente, né? Aí depois, no segundo mês, ele vai ter essa soma do depósito mais o anterior, beleza? E vou chamar isso de soma
dep de P. Beleza. Então, vamos lá de novo. Criei aqui os meus 4 vetores. Quando P é igual a 2, eu vou ter R$300 na poupança. O que eu vou fazer? Eu preciso saber a soma do depósito que eu tinha no mês anterior, que era R$100 que eu tinha, mais o mês, esse segundo mês que eu depositei R$200. Então a soma disso vai ser R$300. E eu vou guardar isso na soma de depósito na segunda posição. Então quanto que eu vou ter depositado no segundo mês? R$300. Quando P é igual a 3, eu vou ter R$500 na poupança e 52 centavos, e eu vou ter feito de soma desses depósitos R$500 que eu depositei total sem rentabilidade. Então, eu só ganhei 50 centavos de rentabilidade da poupança. Mas quanto disso eu vou ganhar ao final de 48 meses? Eu posso executar esse código inteiro e deixar o computador me dizer. Na poupança eu vou ter R$9.795, que é o valor máximo que eu tenho. E a soma de DEP, que são a soma dos depósitos, que eu tenho é R$9.500. Então, se eu fizer max da soma dos depósitos, quanto que eu depositei ao longo desses 4 anos? Eu depositei R$9.500. Desses dos R$9.795, eu depositei R$9.500. Ou seja, então, a rentabilidade da poupança nesses 4 anos me deu 200, a diferença entre esses dois valores, R$295,78. Isso foi o que eu ganhei só deixando o dinheiro da poupança sem eu ter colocado. Legal, né? Você consegue fazer cenários. Imagine o que aconteceria se vocês continuassem fazendo esse processo não só durante 4 anos, mas sim durante 40 anos, sobre 480 meses. Quanto vocês teriam ao final desse investimento, que daria 40 anos de investimento? É como se vocês estivessem poupando para a aposentadoria de vocês. Esse valor no final daria, olha aí, ao final, me daria R$133.425, que é a soma do valor que vocês teriam na poupança com essa rentabilidade baixa da poupança. E quanto vocês teriam que ter depositado ao longo desse tempo todo, desses 40 anos? Vocês teriam depositado R$95.900. E quanto que vocês teriam ganho só de investimento, só de rentabilidade da poupança? É a diferença entre esses dois valores. Então, olha aí, ó, se vocês tivessem aplicado esse dinheiro na poupança e deixado o dinheiro render na poupança, ao final de 40 anos, vocês teriam 37 mil só de juros sobre juros, só de juros recebido por conta do teu rendimento. Ok? Essa simulação é super interessante e ilustra bem o que a gente pode fazer com o for. Dá uma ideia de que tipo de passo de cálculo sequencial pode ser feito no uso dessa ferramenta. Ok? Se vocês quiserem, brinquem mais aqui, mudando os valores do depósito, mudando o valor de rentabilidade, para vocês saberem quanto vocês ganhariam só de juros, só deixando o dinheiro parado na poupança. No próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouco mais sobre for e sobre como estruturar essas operações com o for, ok? Até o próximo vídeo.